Ah, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha. Não tenha vergonha por causa do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha. Porque é bíblico. A Bíblia diz, né? Se me honrar na terra, será honrado. Se você demonstrar amor por Deus aqui, também quando chegar na eternidade, Deus falará do amor dele e te abraçará com esse amor. Aquele que honra a Deus na terra será honrado no céu. Amém? E nós precisamos pensar nisso. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O Eduardo estava falando, né, sobre a questão dos profetas também, né, sobre João Batista, que foi um grande profeta. Amém? De homem nascido de mulher, a Bíblia diz, nascido de mulher, porque quando Deus vai falar nascido de mulher, né? Você vai ver esse exemplo, Deus falando, Jesus falando, né? Nascido de mulher, é porque João Batista veio de um amor entre um homem e uma mulher. Amém? Nascido de mulher não houve igual, né? Mas aquele que for menor no reino também será maior que João Batista. Jesus é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo que ele exalta, ele também, né, coloca que não existe menor ou maior, mas existe aquele que serve a Deus verdadeiramente. É isso que ele está querendo dizer. Então, nascido de mulher não houve igual a João Batista. Glória a Deus, pelo profeta que ele foi, porque ele sabia o lugar dele. Ele não, e ele podia simplesmente, irmão, ser orgulhoso, porque não havia profeta maior que ele. Herodes ouvia João Batista, né? Ele tinha acesso a Herodes naqueles dias, né? Ele denunciou o pecado de Herodes, e é bíblico, né? O pastor está falando aqui sobre sair do pecado. Então, ele era um profeta que foi muito usado por Deus, mas ele não usurpou o trono de Jesus, o lugar de Jesus. Ele não fez isso. Ele sabia o seu lugar. Ele sabia que a vida dele era só para aquele propósito, como o Eduardo falou. Era para aquele propósito, né? Fazer o caminho para o Messias que chegaria. E tinha chegado. E quando ele viu que o Messias tinha chegado, ele sabia que ele tomaria, né? Tomaria o lugar de como filho de Deus naquele lugar, né? Na Judéia, Samaria, Cafarnaum, ele tomaria. Então, João Batista sabia que ele só prepararia o caminho o tempo todo. Ele vai falar sobre isso. Quando perguntaram quem és tu, e diziam, seria tu Elias? Seria... Nunca ele se colocou como filho de Deus. Ele sabia que ele era João Batista, o preparador de caminho. Então, nós temos que saber o nosso lugar. Né? Temos que saber o nosso lugar. Vamos falar sobre profeta, é o que o Senhor está trazendo ao meu coração, né? O Senhor quer falar sobre, até pelas orações que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer como pastora, e eu vou ter aí dias bem difíceis, porque são coisas bem sérias, bem pesadas, né? E a gente vai lidar com principado, potestade e dominadores dos ares. E eu já falei isso para vocês, que o Senhor me deu uma visão há muito tempo atrás, quando começava essa igreja, e de que eu lidaria com o principado, potestade e dominadores dos ares. E não é fácil esse lugar, né? Mas como diz a palavra de Deus, eu sou João Batista, preparando o caminho, né? Então a gente sabe que Jesus ele nos colocou numa missão. Cada um tem uma missão. Até o Eduardo está falando sobre isso, né? Cada um tem uma missão. Então, que você se coloque na sua. Qual é a sua missão? Ser do Senhor, glória a Deus. Tem algo a mais na palavra do Senhor? Coloca isso no seu coração. Não, eu tenho um lugar a mais. E, irmão, não existe diferença para Deus. Por exemplo, eu que sou pastora, ou você que não foi chamado para pastorar, ou alguém que é obreiro, alguém que é na intercessão, não tem diferença para Deus. Nós somos do Senhor e Ele nos ama. Amém? Mas Ele capacitou algumas pessoas para ir à frente. Glória a Deus por isso, porque é necessário, né? Mas desprezar também a sua chamada, aquilo que Deus tem, isso eu não posso fazer. Honrar a Deus na minha chamada. Glórias a Deus por isso.
Amém? Então, foi o que João Batista fez. E a gente vai entrar agora num outro profeta que eu quero falar sobre ele, amém? De algo terrível, terrível, mas que ele, como profeta, se colocou, né, na chamada dele, naquilo que Deus tinha chamado para eles. Vamos ver a vida de Aias. Não sei se você já ouviu falar, mas hoje você vai conhecer, né, um pouquinho. Primeira Reis, vamos lá para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está em Primeira Reis, capítulo 14. Vamos falar sobre o profeta Aias. Glória a Deus. Aleluia. Abra lá, Primeira Reis, capítulo 14. Nós vamos ler desde o início até o versículo 13, tá? Eu vou ter que ler esse texto um pouquinho, para que a gente compreenda o que está acontecendo aqui. Pastora, um versículo só é bom para mim? Não, é bom que você leia o texto, tá? O capítulo em si, para você compreender. Às vezes é necessário até voltar antes, né? Para a gente compreender o que está acontecendo ali. É claro que a revelação é algo diferente, irmão, tá? Mas vamos compreender aqui, vamos conhecer um pouquinho desse profeta, de algo que Deus vai dar como missão. Amém? Existe a sua vida e existe a missão que Deus te dá na sua vida. Você pode viver o teu cotidiano, né? Você levanta, vai para o trabalho, cuida da tua casa, mas existe a missão do Senhor. Aqui os profetas eram chamados por Deus. Para quê? Proclamar a verdade. Levantar, né? Já viu quando muitas das vezes Deus me usa muito nisso, de levantar vidas para o reino de Deus, né? Quantas vezes o Senhor falou para mim, né? Abençoa a vida dessa pessoa, porque eu tenho uma chamada para ela. Então, a gente vai ver aqui o profeta Aias, né? Que vai ser levantado num momento muito difícil aqui em Israel, né? Você vai ver um pouco da história dele nesse capítulo 14, e a gente vai ver Deus falando com ele. Amém? E nós temos que orar pela nação brasileira, nós temos que orar pelos profetas que estão nessa nação, no seguinte, irmão, que Deus venha limpar essa nação, que Deus venha tirar a contaminação espiritual dentro do sacerdócio, para que haja limpeza espiritual. E se necessário for, se a pessoa não entender que precisa mudar, que o Senhor tire dos altares. Então, nós estamos orando dessa forma, para quê? Que haja limpeza nessa terra, né? Porque não podemos dizer que somos do Senhor quando andamos contaminados. Então, o profeta Aias vai aqui, né? Aqui diz o título: Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Vamos ler a Bíblia aqui agora, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Abias aqui, irmão, deixa eu até parar aqui só para te identificar. Você vai ver que vai se falar do menino, tá? E muitos acreditam que ele teria na idade entre 13 a 17, 18 anos, tá? Não uma idade total de adulto, mas por isso vai falar assim menino, tá? Então vamos ler aqui. Diz assim, ó: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão. Vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim que eu seria rei sobre esse povo. E toma na tua mão 10 pães, bolos, uma botija de mel, vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez. Levantou, foi a Siló, entrou na casa de Aias, e já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aia: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça assim? Pois eu sou enviada a ti com duras novas.
Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto encerrado como desamparado em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Aí preste atenção agora, ó. Tu, pois, levanta-te, vai à tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará, preste atenção nesses dois versículos, e o sepultará, porque este só entrará em sepultura de Jeroboão, porquanto se achou nele coisa boa, para que o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Amém por essa palavra. Só até aqui. Aqui você vai compreender a vida de Jeroboão também. E como mal ele foi. Mas a gente vai olhar um profeta. Eu quero que você olhe esse profeta aqui agora. A Bíblia vai trazer Águias como um profeta já envelhecido em idade, mas de muita profundidade com Deus. Que por mais que as vistas dele estivessem escuro, o Senhor era as vistas dele. Preste atenção nessa palavra. O profeta estava na mão do Senhor, a vida dele na mão do Senhor. E mesmo na alimentação de um corpo, o Senhor revestia de poder e graça, aonde ele conseguia ver Israel pelo olhar espiritual, e nada se passou despercebido, porque alguém estava tentando enganá-lo. A Bíblia diz que Jeroboão, com a maldade e astúcia dele, porque muitos querem achar, né, na astúcia humana a bênção do Senhor, e nunca vai achar. Se você entrar no Santo dos Santos com astúcia, o Senhor encontrará a tua maldade. A Bíblia vai dizer que essa mulher vai ouvir os conselhos de Jeroboão. E a Bíblia diz que Jeroboão vai dizer para ela: se desfaça, pegue pães e leve ao profeta, e ele te dirá o que acontecerá com o nosso filho. Porque esse menino, Abias, estava doente. E a Bíblia diz, continua dizendo, que ela se disfarça, entra no lugar, mas Deus havia aberto os olhos e os ouvidos dele, dizendo: ó, a qualquer momento vai entrar a mulher de Jeroboão aqui. E ela vai estar disfarçada, porque ela quer entender se o filho vai morrer ou viver. Mas você vai dizer assim, conforme eu te disser. E ele ouve todo o mandamento, tudo que Deus estava querendo falar, guarda no seu coração. E quando aquela mulher põe os pés dentro da casa, em Siló, o santuário, a Bíblia diz que ele já declara: por que te disfarça, ó mulher? Aleluia, aleluia. Porque o profeta andava com Deus, o profeta andava em santidade, o profeta ouvia a voz de Deus. O profeta não estava contaminado. Por isso, havia a voz do Eterno dentro de Siló. Amém? Por essa palavra. Então, significa que aonde Deus está, né? Seja na vida do profeta, Deus está falando através do profeta, significa que ali a unção e o poder vai agir. Então o Senhor começa a entrar dentro do coração desse profeta e diga para ela que não havia necessidade de se disfarçar na minha presença, porque eu conheço o que está dentro da alma. Então, o Senhor tem falado muito claramente para a gente orar pelos profetas dessa nação chamada Brasil. Significa que vai balançar e vai tirar muitas máscaras para fora.
Vai tirar o que está sendo vestido para disfarçar, para levar, chegar ao lugar de Deus, quando Deus está dizendo, tire as máscaras, não há necessidade, porque eu conheço os vossos corações. O profeta Raias não tem olhos humanos mais, bem dizer, ele está envelhecido, a cegueira já chegou, mas a Bíblia diz que ele via. Ele via. A pior coisa é quando tentamos enganar a Deus, enganar aqueles que são do Senhor. Eu falo isso com muita claridade, com muita profundidade naquilo que Deus está falando, porque em vários momentos da minha vida, o Senhor me revelava e eu falava, Senhor, eu não quero ver. Mas o Senhor falava, veja e confronte, Vânia. Às vezes, como pastores, irmão, eu não preciso te chamar, às vezes, né, seja num telefone, para falar para você assim, ó, Deus falou isso e isso, sai disso. Se a palavra está sendo ministrada, é porque eu estou sendo sutil para com a igreja. Se o Senhor está trazendo a palavra e dizendo, tire as máscaras, porque eu sei quem é o vosso coração e o que está dentro dele. Você não precisa que alguém olhe, aponte o teu pecado e diga, eu sei onde está, eu sei que no teu coração tem isso, eu sei que no tua mente está fazendo isso. A gente não precisa. Porque a palavra, perdão, a palavra está sendo ministrada para que, diante do Senhor, você se olhe, se examine, como disse Paulo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Para que você próprio saia, porque a palavra é o próprio Deus mexendo aonde e nas coisas que ele não quer mais na tua vida. Eu, como pastora, estou sendo sutil, porque te amo. Amém? Mas a Bíblia diz que esse profeta não precisava ter agora olhos vivos para olhar e ver que a mulher era de Jeroboão. E Deus vai falar mais com ele. Ele vai falar, e quando ela chegar aqui, dê o recado dela, para Jeroboão. O Senhor não vai trazer a morte só do menino, por causa do engano. E o profeta está vendo o engano. A Bíblia vai dizer que houve morte na casa deles. O Senhor está trazendo essa palavra muito forte, porque ele vai tirar a descendência de muitas casas pastorais. A Bíblia diz que a casa pastoral tem a descendência do Senhor, irmão. A bênção, quando Deus ele chama o profeta, né? Os pastores para ser pastores, a casa do pastor está sendo abençoada pelo Senhor. A presença de Deus vai estar sobre os filhos. A presença de Deus vai estar na casa. Olha para Samuel, irmão. Olha aqui para a Aia. Envelhecido, mas a presença de Deus na casa. A glória do Deus Altíssimo na casa. E a Bíblia diz que estava trazendo para Jeroboão a quebra da casa dela, a morte da sua descendência. Os pastores que não andam com Deus, a minha vida, a tua vida, se você não andar com Deus, o que será da sua descendência? Você já pensou nisso? O que será dos vossos filhos, da sua família? Então, há um compromisso. Quando eu olho para a Aya aqui, eu vejo um compromisso de anos e anos com Deus. De um homem que tem história para contar. Não da própria glória de si, mas da glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. De um homem que sentou numa cadeira conquistada com lágrimas, orações, joelho no chão,
de um coração reto, sincero, humilde, quebrantado. E por mais que a velhice chegou, ele não tinha abandonado a palavra do Senhor na vida dele. A gente olha para Ai aqui e a gente olha para a esposa de Jeroboão. E quando ela chega lá, e ela leva presente para o profeta. Aqui tem muita coisa que Deus quer falar. Tem muitos profetas recebendo presente e ficando nos presentes. Essa mulher está com o coração disfarçado. Uma mulher que estava junto de Jeroboão. Mas a Bíblia diz que quando ela chegou, nem entregou presente, porque o profeta que recebe presente para abençoar é um profeta tolo. Tolo. Eu já contei isso muitas das vezes. Quando Deus fala comigo assim, não recebe, eu não recebo, irmão. Eu não recebo. Por quê? Porque tem gente que quer pagar. Tem gente que quer dar presente. Desde do início do meu ministério, Deus falou assim comigo, né? Lá em Samuel, né? Quando Samuel vai entregar, a Bíblia diz que o povo pediu um rei, e Samuel vai entregar ao povo, né? Um rei, e ele vai dizer para o povo: tenho eu recebido algum presente de vós? Tenho eu recebido, né? Seja gado, seja qualquer presente para ser juiz, profeta para convosco? Não, ele declara. Então Deus me deu essa palavra ao meu coração, não fazer a obra pelo que a obra pode me render. A mesma coisa para você, povo de Deus. Não servir a Deus pelo que ele pode te dar, mas pelo que ele é. Serve a Deus pelo que ele é, um Deus poderoso, amável, que te amou, que já te deu o maior de todos os presentes, a vida eterna, através da morte do próprio Filho. O Cordeiro preparado antes da humanidade, irmão. O Cordeiro Jesus já estava preparado. Morto na eternidade já estava, irmão. Por mim, por você. Então, por que você tem que olhar para o reino pelas coisas que ele pode te dar, mas pelo que ele é? Ele te amou primeiro. Amém? Aias está aqui, entregando tudo que há nele, a verdade, o próprio Deus. E essa mulher não tem sabedoria, porque se ela quisesse salvar o filho, você que é mãe aqui, pai, você sabe que para salvar um filho, você se entrega por completo, você dá a própria vida por um filho. Essa mulher, ela se disfarça, engana, leva presente, porque se sou eu tiro as minhas vestes, jogo pó na minha cabeça, me lanço aos pés do profeta e digo, por favor, profeta Aia, por favor, salva meu filho, pede ao teu Deus Todo-Poderoso para salvar o meu filho. Eu faria isso. Eu faria dessa forma. Mas ela quer comprar e ela quer enganar. A pior coisa é quando a gente vai para Deus tentando enganar e comprar a Deus. Se tu me deres, eu vou fazer uma semana de oração. Para com isso. Se tu me abençoares com um trabalho, não, tem gente que faz isso, né? Eu vou te dar todo o meu salário no mês. Aí chega no mês, não tem capacidade, porque vai faltar, não entrega e fica um voto não cumprido, porque a Bíblia diz que é pior, melhor que não vote. Então, irmão, nós precisamos ter um coração voltado para Deus, porque aqui a Bíblia vai dizer que o profeta Aias, ele era sincero, verdadeiro. E o mais bonito de tudo isso, irmão, é que ele não foi contaminado por nada que foi levado para ele. Eu fico me perguntando, eu me faço algumas perguntas, né? Esse profeta, ele está lá
E o que ela vai levar para ele? Porque eu creio que Jeroboão é rico, é poderoso. A Bíblia diz que ela vai levar o quê? Pães, né? Aqui, pães, bolo, um botija de mel e vai a ele. Eu fiquei pensando, será que esse profeta estava passando pelas tribulações da vida? Será que talvez na casa dele não tivesse algo até para comer com decência? Um profeta de Deus que não come com decência. E sabe o que eu vejo aqui? Porque isso é bíblico, irmão. Quando você vai olhar para Elias, Elias não era sustentado por coisas grandes ou por gente grande, não. Elias era sustentado pelo corvo. Então, né, eu, na minha vida, eu sou sustentada por quem tem pouco. Glória a Deus por isso. A Bíblia vai dizer que ela vai levar pães, bolo, mel. Sabe, que eu olho, eu vejo os profetas verdadeiros do Senhor estão passando, às vezes, por necessidade. Estão se esforçando, andando com Deus. Mas aqueles que não andam com Deus, que faz do altar, né, a cobiça, tem muito. E os verdadeiros do Senhor, às vezes, passa por necessidade. Irmão, a palavra de Deus fala que ele não se contaminou pelo bolo, pelo mel. Os profetas verdadeiros não se contaminam. Não se contamina. Porque se a igreja fosse verdadeira, irmão, você olha para a igreja, ela tem que ser verdadeira. O dinheiro da igreja é para ajudar o próximo. É para ajudar. Então, se o dinheiro da igreja está sendo usado para o benefício do profeta, para ele ter carros, aviões, né, jatos, casa de praia, irmão, acorde. Aonde está Deus aí? Então, nós precisamos olhar hoje, Deus está falando. O povo está sendo maltratado, destruído, porque os profetas não são como Aia, que não se vende por bolo, que não se contamina. E por mais que disfarce o pecado, disfarce quem são, o profeta vê dentro da alma, do coração. Deus está trazendo essa palavra, dizendo é necessário ter profetas com decências espirituais na terra, para que Deus venha limpar a terra.